sou Ana Paula Boni, repórter do Caderno Paladar, e eu tô aqui hoje com Arnaldo Comim, do Empório Rua do Alecrim, especializado em azeites, para falar um pouco sobre a compra de azeites. A gente acha que a gente sabe comprar azeite e a gente só procura pela acidez, é isso? Tá errado? Tá certo? Ana Paula, tem muito mito em torno do que é o bom azeite, o que não é. Começa pelo fator da acidez, que as pessoas levam assim muito a sério, se é 0,1, se é 0,2, se é 0,3, mas tem muito mais coisa além da acidez que vale a pena você prestar atenção na hora que você for realmente chegar lá e falar, pô, que azeite que eu vou comprar agora para levar para casa. Tipo o quê? O que você observa num azeite? Eu chego no supermercado, numa loja, eu olho pelo rótulo, o que eu procuro? Olha, alguns fatores que são importantes para você ver no azeite. Primeiro é a origem, né? O ideal quando você vai escolher azeite é você ver se ele é o que a gente chama de azeite de produtor. Quer dizer, se ele foi plantado, colhido, processado, engarrafado naquela propriedade que foi ali a pessoa que fez. Isso dá para você mais ou menos intuitivamente descobrir no rótulo, porque vai estar lá atrás, produzido pelo fulano de tal, na estrada tal, cidade tal, isso seja brasileiro ou estrangeiro. Quando, se por acaso você pega lá um azeite que se diz português, italiano, e atrás do rótulo está lá, engarrafado, não sei das quantas, o endereço no Brasil, descarte. Pode ter adulteração. Não é que tem adulteração, esse azeite foi trazido a granel para cá, então você não tem ideia da qualidade que foi feita nesse transporte, pode ter tomado muito sol, muito calor, e nesse processo de engarrafamento externo, normalmente você prejudica muito a qualidade. Então não quer dizer que são todos estragados ou fraudados, mas você já está dando uma boa chance para o azar, vamos dizer assim. Então a origem é um fator bastante importante. Outros fatores que importam bastante no azeite, na verdade, é a idade, porque azeite não é um produto envelhecido como vinho, muito pelo contrário. Tem um ditado na Itália muito famoso que é vinho velho, azeite novo. Então você sempre tem que procurar o azeite mais jovem possível. Muitas empresas, marcas comerciais, não costumam colocar a data de engarrafamento, né? Então, se você já encontra na garrafa um azeite que está lá atrás, safra tal, que é a melhor informação que você pode ter, que é a safra mais recente, sempre, de preferência, foi engarrafado mês tal, e aí tem a validade, você já tem um pouco mais de segurança da vida útil que vai ter aquele azeite. Então, o ideal é sempre você consumir mais perto da data dele de invase. Tá? Existe alguma regra brasileira para lei que define como deve ser feito essa rotulagem? Então, eu preciso dizer que a data de validade é daqui a 1 ou 2 anos, mas daqui a 2 anos o meu azeite vai estar velho e ruim. Sim. Então eu quero consumir ele jovem, mas é obrigado a ter a data da safra? Não. Não. A legislação brasileira segue um pouco a regra internacional. Ela te obriga a colocar algumas informações. Acidez é uma delas, junto com os outros créditos que são super técnicos e não fazem sentido para o consumidor, que é exposição de raio ultravioleta, um monte de dados ali que não vão mudar muito a sua vida. Mas você tem que sim ter data de validade e não necessariamente data de invase. Aí você pode ter umas pistas, né? Se você pegar um azeite, primeiro, data de validade, por lei, 2 anos. Se você já olhar um azeite que ele já está te empurrando uma data de validade para 3 anos, esse azeite já está fora da regra, digamos assim. Então, vamos partir do princípio, 2 anos. Então, hoje, nós estamos lá, meados de 2016. Se você pegar o azeite lá no mercado e ver que ele está com validade para o final de 2017, é sinal que você está com um azeite razoavelmente jovem. Possivelmente da última safra. Então essa é uma boa escolha. Se você já começa a ver azeites que já estão para o final do ano, aí já está começando a ficar velho. Aí muda porque você tem azeites maravilhosos de alto perfil, que também não vão estar no supermercado, que às vezes você pode consumir até depois da validade, que eles estão ótimos. Mas siga isso como filosofia. Eu diria. Você ia falar da data de invase, e eu queria até que você explicasse também. A data de invase tem a ver com a data de fabricação ou o cara pode demorar para invasar? Então, tem algumas trambicagens nesse processo, porque quando você colhe o azeite, você extrai o azeite, ele fica normalmente num tonel de aço,
Os bons produtores ainda injetam nitrogênio, que é para evitar contato total com o oxigênio. Tá. Né? Então, o invase vai ser quando você tirar daí. O que acontece? Normalmente, os produtores honestos, esse invase acontece até 3 meses depois que foi colhido. Então, você pega uma colheita na Europa, que é em outubro, mais ou menos, normalmente ele vai estar com uma data de invase em janeiro, fevereiro do ano seguinte. Tá. Né? Os brasileiros, a colheita em fevereiro ou março, normalmente o envasamento vai estar lá, abril, provavelmente. Tá? Esse é o critério. Se você encontra essas informações que eu disse no rótulo, eu sei claramente onde que ele foi produzido, ele tem uma data de origem, ele tem uma data de validade, você pode ter certeza que ele talvez não seja um azeite super gostoso, que você vai se apaixonar por ele. Mas assim, o produtor fez tudo direitinho, é uma boa pista. Tecnicamente, exatamente, está correto. Exatamente. Queria só pontuar a questão da acidez, que a gente passou e voltou e não falou dela propriamente dita. E fala inclusive o número dessa acidez, né? Até quanto é melhor ou pior. Em primeiro lugar, o que é acidez? É um critério químico que não tem nada a ver com sabor. Inclusive, o azeite como óleo, ele é um produto que ele não é ácido de sabor, ele é básico, né? Ele tem a ver com o sabor natural das oleaginosas, tá? Pegadinha. Pega, essa foi fácil. Então as pessoas acham que o azeite é mais ácido, menos ácido. Não, a acidez, ela te diz o quê? A qualidade, a sanidade da fruta e do processo. Quer dizer, a azeitona no pé, ela foi retirada corretamente, ela não foi exposta, ela não foi colhida do chão. Dá um exemplo prático de que modo a acidez, nesse caso, né, química, ficaria demais acentuada, demais alta, por um erro técnico na colheita ou no... Onde que a acidez acaba interferindo? Por exemplo, você colheu a azeitona e não processou no período correto, que são 24 horas. Tá. A azeitona é muito perecível, então você imagina uma fruta, sei lá, uma banana, que ela uva, que começa a amadurecer muito rápido e oxida. Esse é o ponto. A acidez, ela te diz o nível de oxidação que vai acontecer com a fruta no processo. Então, se a azeitona estava bem, foi colhida certo e foi processada rápido, em até 24 horas, nisso... E no processamento você não esquentou, que tem aquela história do prensado a frio, etc. Quer dizer, você manteve todo esse processo de temperatura controlada, o teu índice de acidez vai ser baixo, 0,1, 0,2, 0,3%. Então, você não precisa se preocupar se é 0,1 ou se é 0,3. Isso no paladar não vai fazer diferença alguma. Entendi. A regra legal, que é internacional, que o Brasil segue. Até 0,8% de acidez está na categoria dos extra virgens. Entre 0,8% e 2% já são os azeites virgens, que provavelmente já vão apresentar defeitos de sabor evidentes, cheiro de ranço, algum gosto um pouco desagradável na boca, talvez. A partir de 2%, esses azeites têm que ser refinados, eles viram óleo de oliva normal, aí ele passa por um processo de refinamento como se fosse óleo de soja, de milho, e aí ele fica com cara de óleo de soja de milho, quer dizer, ele não tem cheiro, ele não tem sabor, ele é um óleo absolutamente neutro. Faz bem para a saúde, ele não é um contraindicativo de forma alguma, mas é um azeite sem graça, ele não vai te acrescentar muita coisa. No Brasil, como é muito complicado esse mundo, é muito raro você encontrar um rótulo assim, azeite virgem. Normalmente, se o azeite não está bom para ser extra virgem, o produtor já refina e vende como óleo de oliva. E já trata como óleo de oliva. Claro. Tá? Agora, a acidez é um desses critérios que diz que ele é extra virgem ou não. Mas não é o único. Se o azeite ele pode estar lá bonitinho, 0,2. Se você abrir e você sentir um cheiro já desagradável... De ranço. Um cheiro metálico, um cheiro avinagrado, é sinal que, embora ele tenha sido bem feito, talvez ele ficou mal acondicionado, ele foi exposto a calor, então ele já, tecnicamente, ele não deveria mais ser vendido como extra virgem. Tá. Só que para isso você teria que ter o que na Europa se faz, que é painéis técnicos de degustação, que é um monte de gente que faz esse tipo de fiscalização. No Brasil não tem, então você tem que seguir um pouco, de certa forma, o seu instinto para saber decidir azeite. Um último critério que eu coloco, que é um critério chato, na verdade, é fator preço. Isso é muito importante. Fator preço.
As pessoas sempre me perguntam, poxa, Arnaldo, como é que eu faço? Porque azeite que eu acho legal no supermercado, um azeite bom, barato. Azeite é um produto de volume de produção muito pequeno, é um produto muito delicado, o processo dele é todo mecânico, pouco industrializado, vamos dizer assim. Então, não tem milagre. É difícil você fazer um azeite realmente bom, barato. Então, hoje, no Brasil, no mercado atual, eu diria assim, uma nota de corte é R$35, R$40. A garrafa de? Meio litro. Tá. Aí, assim, a partir de R$35, R$40, você já começa a ter uma nota de corte, digamos assim, esses azeites você já tem uma qualidade melhor. Infelizmente, você achar aquela super pechincha no supermercado de R$18 a garrafa, pode comprar, não vai te fazer mal, você não tem problema com isso. Só que você tem a certeza, você não está comprando um bom extra virgem. Vamos aproveitar e falar justamente do preço para contar um pouco para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre o cenário do azeite nacional, porque tem também o fato de que esse azeite que a gente encontra barato, em larga escala no supermercado, e muitos deles são espanhóis, europeus em geral, espanhóis, sim, portugueses, italianos, eles tem uma cultura de azeite que não chega, né? A gente não chega aos pés deles. Sim, sim. E é natural que a nossa indústria de azeite que está se desenvolvendo de uns anos para cá, e aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso, ela ainda está engateando de uma forma, ou ela, na verdade, começou de uma forma muito artesanal e de bons produtos. Ninguém está fazendo azeite, e aí você pode contar um pouco do que você trouxe aqui para mostrar para todo mundo. Ninguém está fazendo azeite em larga escala e nem fazendo só por fazer, né? São azeites muito especiais. Sim, sim. Então, sim. O sabor já é outro, a qualidade, cara. Vai estar lá a safra 2016, que você vai provar um negócio que foi colhido em abril, já está na sua prateleira. Então, eu posso provar esse azeite novíssimo, de uma distância quase zero. Exatamente. Conta um pouco, para convencer os leitores e os leitores do Caderno Paladar e de todo o Estadão, e os nossos ouvintes aqui da TV Estadão, eu não estou acostumada ainda com TV, a falar um pouco sobre por que a gente deveria comprar o azeite nacional. Tá. Eu trouxe alguns exemplares aqui, depois eu vou mostrando aos poucos. Esse é um azeite feito em São Paulo, por exemplo. Tá? É uma das regiões produtoras. Serra da Mantiqueira, certo? Serra da Mantiqueira. O Brasil começou a produzir azeites, a plantar oliveiras em uma escala maior, vamos dizer assim, há 10 anos mais ou menos. Não mais que isso. Você teve tentativas anteriores, 50 anos atrás se tentou e não prosperou. E aí muitas dessas oliveiras que ficaram perdidas, aí pesquisadores voltaram e começou a ter um movimento. Safras comerciais, o Brasil tem 3 ou 4 anos só. Muito pouco, né? Muito pouco. Então é uma história muito recente. O volume de produção é mínimo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, se esse ano produzir 40 mil litros de azeite, vai ser muito. Faz uma comparação, 40 mil perto da Itália é o quê? Perto da Itália é uma cidadezinha, um pequeno produtor. Toscana, um pequeno produtor. Só para você ter uma ideia, o brasileiro consome hoje 80 milhões de litros de azeite. E produz 40 mil. Ou seja, é uma gota no oceano de azeite, literalmente. Então, é um produto raro, difícil de encontrar, a escala é muito baixa, o custo acaba sendo alto, né? Então, aqui, esse é um outro exemplo, esse é um outro azeite da região da Mantiqueira, esse é de Minas Gerais. Fala os nomes. Esse daqui, vamos começar do começo. Esse aqui é o Olique, São Bento do Sapucaí, é o produtor mais antigo em São Paulo e um dos mais estruturados no Brasil. Ele já tem uma planta de produção interessante e vem fazendo azeite já com uma consistência já ao 3º ano. É um azeite já que os consumidores que estão mais inteirados, ele é um azeite mais procurado, o Olique. Só uma micro intervenção, essas olivas são nacionais? Plantadas aqui. São variedades estrangeiras, obviamente, porque a oliveira não é natural do continente americano, mas elas estão sendo adaptadas, claro, né? O Borriello fica próximo, ele já fica em Andradas, Minas Gerais. Esse ano foi a 2ª safra dele, então também é novíssimo. Novíssimo. Esse aqui é o Serra dos Garcias, de Aiuruoca, outra palavra pegadinha. Que é uma cidade em Minas, são todos da região da Serra da Mantiqueira. Você tem mais ou menos uns 20 municípios lá e mais ou menos 40 produtores.
mapeados, ativos, vendendo mesmo, assim, fora da fazenda, deve ter uma meia dúzia, 8 marcas comerciais no máximo. Agora tem também o problema da distribuição, né? Porque essas marcas, quando é muito micro, fica lá, né? Fica. Não A maioria chega aqui. fica. Então você tem pouquíssimos lugares que vendem. No meu caso, você sabe, a gente tem um orgulho em desenvolver, trazer produtores e mapear esses produtores. E às vezes é complicado mesmo, você não consegue, demora para chegar e tudo. É um trabalho, é uma parceria mesmo para você tentar fazer com que as pessoas conheçam os azeites. Só para continuar, a gente falou Serra da Mantiqueira. A segunda região que se produz no Brasil e que vai produzir mais é o Rio Grande do Sul. Então aqui a gente tem um produtor que é o Ouro de Santana, que fica em Santana do Livramento, já divisa com o Uruguai, que já vem tendo volumes de produção maiores e também está na terceira safra fazendo bons azeites. Eu pessoalmente achei esse azeite aqui foi o que eu mais gostei desse ano, dessa safra. Achei que está muito bom. E por último, um produtor que eu trouxe que é de Caçapava do Sul, chama Prosperato. E esse azeitinho aqui tem uma história bacana, que foi o primeiro azeite a ganhar um prêmio internacional agora. Ganhou uma medalha de prata numa competição em Salerno, na Sicília, que é uma região bem competitiva, que produz azeites excelentes há alguns milhares de anos, mais ou menos. Tá? Então esse é um azeite que foi premiado. O Brasil está produzindo nessas duas regiões, que é a metade sul do Rio Grande do Sul e a região da Serra da Mantiqueira. E é muito difícil produzir oliveira. Esse ano a Mantiqueira teve um verão quente e choveu demais, um inverno quente e um verão chuvoso demais. A colheita foi uma catástrofe, os volumes de produção foram muito pequenos, muitos desses produtores tiveram aqui 300 litros, 500 litros de azeite, quebrou mesmo. O sul teve um resultado melhor, a região do Pampa tem um clima mais estável, mais frio também, então isso contribui também por área para você ter plantações maiores. Então eu diria que no futuro, quando os azeites brasileiros começarem a chegar no supermercado, provavelmente eles serão gaúchos, a maioria. Vão ter volumes melhores. Entendi. Você perguntou da relação da distância e do prazo. Exatamente, eu ia relembrar isso. Esses azeites aqui foram todos colhidos em fevereiro, março. Então eles chegam já no mercado agora com 3 meses, 2 meses eles já estão engarrafados. Quando você abre uma garrafa dessa e você percebe o aroma, aquele cheiro de mato, de grama muito fresco, o sabor, um frutado mais intenso, aí você fala, puxa, vale a pena você ter o produto perto de você. Muito fresco, né? Muito fresco. Isso faz muita diferença. Até os europeus, quando chegam aqui da última safra, que eles levam às vezes 6 meses, quando você pega bons azeites, você abre e você já percebe na hora, pô, esse azeite é novo. Mas o europeu, no mínimo, se eu abrir hoje, ele é de outubro. Pelo menos. Exatamente. E aí, agora falando de sabor e como se usar isso, né? Como vai no prato. Porque a gente falou da acidez, da data de invase. Sim. E do terceiro ponto, que é para observar no rótulo. A origem. A origem. Né? Com tanta infinidade, uma infinita possibilidade de escolhas, e também daqui a pouco as pessoas vão começar a ler os rótulos, tem o nome das azeitonas, e aí as pessoas começam a dar um nó na cabeça. Exato. Mas eu compro o que para se usar no quê? E uma coisa muito importante que você já me falou outras vezes, mas que é legal para falar para todo mundo, o azeite, independentemente dele ter um frutado e um floral, sei lá o que, ele tem que ter cheiro de mato. Por que é importante ter esse cheiro de mato? Ele dá muito o frescor. Realmente ele dá o elemento de frescor e dessa qualidade. Porque a gente está acostumado a ver, né, aquela azeitona pretinha, né, que você come e acha gostoso. A azeitona feita para fazer o azeite, ela é colhida muito jovem, pequenininha, bem verde, muito verde. Ela concentra menos óleo, mas ela tem o melhor que tem a azeitona ali. E isso você percebe muito nesse aroma de mato, porque a fruta estava muito jovem. E isso transmite muito para a qualidade do azeite. Azeites, quando estão doces demais, tem aquele cheiro quase do orégano da pizzaria, esse azeite já está passado. Pode ter certeza. Em Portugal, eles têm um termo que eles usam azeites doces, para esses azeites mais maduros, né, com as azeitonas. Sim. Mas é um azeite super difícil de fazer. E o limite ali entre o que tá bom e o que tá passado é delicado. Você ainda já tem que ter um certo treinamento, um pouco mais de conhecimento para perceber essas nuances, né?
Esse cheiro verde que você percebe quando você pega um azeite bom, ele é um ótimo indicativo de qualidade. E aí a gente fala, que a gente não falou de muita coisa chata aqui, data de validade, rótulo, falar de coisa boa, que é a comida, né? Como você usar. Os azeites têm uma classificação, ao contrário do vinho, que tem 1.800 aromas e sabores, super complexo. O azeite a sela de cavalo, né? Aquela coisa toda. Azeite é muito pragmático, ele tem 3 sabores, que é o frutado, que aí ele pode ter esse sabor mais verde, que vai te lembrar banana verde, maçã, pera, né? Ou o mais maduro, que você já começa a cair com umas notas aí também, uma fruta mais vermelha, uma banana mais madura, por aí, né? Os mais maduros, mais suaves, casam bem com pratos mais suaves. Esses mais verdes, que a gente chama mais herbáceos, já casam mais com pratos mais picantes, algo que tem mais apimentado, uma carne, um peixe mais forte. Então é meio fácil de calibrar. Se você tem um azeite mais suave, você usa para aquela saladinha mais suave. Se você já tem um azeite que você percebe que ele tem um gosto mais intenso, ele vai bem com uma rúcula, com algo que tenha um pouco esse toque. Então esse frutado é o principal mundo do sabor, né? E azeite tem que ter gosto. Você não tem um gosto muito de nada, você fala, opa, né, que eu comprei aqui? Os outros 2 elementos são amargo e picante. E aí vai muito ao gosto do freguês, né? Você tem azeites maravilhosos, espetaculares, caros, premiados. A pessoa compra, fala, nossa, comprei, paguei caro, tal. Chega em casa, prova e fala, odeia. Por quê? É um azeite muito amargo. É bom, mas ele é um tipo de azeite. Não é que está estragado. Não, pelo contrário. Normalmente azeites amargos são bons. Mas ele não vai encaixar exatamente no que você vai fazer. Ele vai precisar de um prato que encaixe bem com ele, né? Por exemplo, peixe, frutos do mar, pede azeites mais amargos, mais picantes. Porque senão o frutos do mar, naturalmente, ele é muito forte. Você coloca um azeite muito fraco, você só está adicionando gordura ali. Ele não está... O picante, essencialmente, é a quantidade de polifenol que ele tem. Então ele tem mais oxidante, na verdade. E ele pega na garganta. Não tem nada a ver com pimenta. E é uma sensação bem agradável. É bem legal. Às vezes você usa um azeite mais intenso, mais picante, você fala, poxa, parece que alguém botou pimenta aqui. Não tem. É o gosto natural do azeite. Então, você, assim, tem um azeite mais suave para pratos mais suaves e um azeite mais intenso para esses pratos mais fortes, é um bom equilíbrio na sua cozinha. Você tem como brincar com eles quando você for cozinhar. Agora, se o produtor não colocar no rótulo para mim que estilo de azeite ele fez, se é um pouco mais doce, um pouco mais picante ou sei lá de que jeito, como eu vou adivinhar? Difícil. Olhando as rotulagens são novas, né? Você já tem, por exemplo, esse produtor já chamou dele aqui de suave, embora não seja tão suave assim esse azeite. Os produtores estão começando a ir para esse caminho, que é colocar a intensidade, e isso até marcas comerciais hoje você já encontra, o que para mim é um grande ganho para o consumidor, porque o consumidor já tem algo em que ele possa se amparar na hora de escolher. E o fator que é novo, mas que vem para ficar e para o futuro, são as variedades, que ainda tem nomes que parecem grego, literalmente, que é uma azeitona coroneike, arbequina, mas você pode associar isso como se fosse Pinot Noir, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, a mesma coisa do vinho. As variedades dizem mais ou menos o sabor que você vai esperar, o tipo do azeite que você vai esperar. A arbequina, que é a azeitona mais plantada no Brasil, a origem dela é a Catalunha. Faz azeites mais suaves, com um gosto muito característico de tomate. É muito presente nessa azeitona. Então, se você olha um azeite, tá lá, arbequina, você já sabe mais ou menos que azeite você vai encontrar, né? Coratina, que é um azeite que é um dos melhores azeites do mundo, são feitos com coratina. Coratina é o nome da azeitona. Da azeitoninha, que vem da cidade de Corato, no sul da Itália, daí que vem o nome. É uma azeitona que é um pancadão. Ela é bem amarga, ela é bem picante e faz azeites de nível bem alto de sabor. Então, se você olha lá e fala Coratina, opa, esse é um azeite intenso, com certeza. Isso vai ter um aprendizado ainda do consumidor. Quem se interessa vai aprendendo um pouco mais. Mas o caminho é que as pessoas comecem a olhar o azeite com o mesmo carinho, ou um pouco a mesma devoção que elas fazem na hora que elas vão comprar vinho, por exemplo. E é um longo caminho também a se percorrer, né? Sim, como a gente também demorou demais para aprender sobre vinhos e sobre cafés e chocolates.
E agora a gente vai eu só provando, acho, né? Provando. Acho bom, não fiquem na paranoia da acidez, desses mitos e que fritar com azeite é cancerígeno e tem todo esse assim. Usem azeite, é super saudável, é super saboroso, não tem contraindicação, tem agora azeite até para criança. Quer dizer, curtam, aproveita a desfrutar mais do azeite em vez de ficar tão preocupado assim. Tem uma pergunta do pessoal que está vendo no Facebook, tem que ter o frasco escuro mesmo ou não faz diferença a cor do frasco? Eu não sei se todo mundo ouviu direitinho, mas só para repetir aqui, estão perguntando aqui nos comentários se a cor do frasco influencia. E aí faz um pouco essa brincadeira com o frasco, onde você guarda, a incidência de luz, que não é só na produção, não é só lá, né? Tá, bom... Faz diferença sim. Os dois principais inimigos naturais do azeite são luz e calor. Então, o frasco escuro tem essa finalidade de proteger muito o acesso da luz nele, tá? Você não precisa ter a paranoia de que ele é completamente vedado. Tem uns até que hoje barram luz ultravioleta, etc. Um vaso escuro é bom. E lata também, tem muita gente que tem um certo preconceito com a lata. A lata veda bastante a incidência da luz, tá? Agora, há tipos de azeite de garrafas claras que não são ruins. Azeites não filtrados, normalmente, são azeites de vida curta. O produtor faz um azeite para durar menos mesmo, para consumir rápido. É um tipo que na Itália se chama Verdenso, o Novello, que é um outro tipo que é o primeiro azeite colhido. E o produtor, até para diferenciar, e por ele ter uma cor diferente, mais turva, muito verde, ele faz questão de colocar numa garrafa clara. Mas você aí tem que ter consciência que esse é um azeite para você comprar e consumir rápido. Não ficar sofrendo com ele ali. E também não vai deixar na luz do sol dentro de casa. Exato, não deixe perto do fogão, guarde de preferência num lugar escuro. Não precise ficar enlouquecido e botar na geladeira, nada disso. Mas o importante é deixar num lugar que não está exposto ao calor. E quando abrir, não demorar uma eternidade para consumir, porque no primeiro mês bem guardadinho, ele está legal. Depois, por melhor que você guarde, ele já vai começar a pegar ranço, vai começar a perder sabor. Então, azeite é uma coisa para consumir rápido, não é para ficar fazendo muita novela em si. Na verdade, então, esses vidros de 500 ml de R$18 baratinhos no supermercado é uma pegadinha, porque vai durar bastante na sua dispensa. Depende do quanto você usa, né? Na consumidor... minha casa não dura uma semana. Não, porque tá difícil comparar com Na minha casa não dura uma semana. Mas vai bem, comprar um de 250 ml, que vai bom. ser um espetáculo. É legal, de sabor. Inclusive se você quer investir num azeite mais legal para ter essa diferenciação, é bacana pode comprar garrafinhas menores de azeites diferentes, porque aí você pode usar na ocasião que você quiser. E aí você vai anotando e lembrando do rótulo que você gostou ou não gostou, exatamente. Porque depois você vai ter que voltar na loja e, ai meu Deus, Coratina, não gostei. Não, Coratina não mais. Bom, estamos chegando ao fim desse programa, que já durou bastante, com ótimas informações. Só relembrando então, eu vou olhar a data de validade, envase / produção, fabricação, se tiver, né? Então veja a safra de 2016, que é melhor no caso do Brasil, e no caso da Europa... 2015, 2016, Pronto. Segunda coisa, a acidez, que não é sozinha determinante, então ela é um dos aspectos, de no máximo até 0,5. 0,5 você está seguro que nesses padrões está ok. Padrões técnicos, porque aí vem uma outra coisa que é o sabor, mas que você só vai descobrir provando. E a terceira coisa é a origem. Não só ver se ele foi envasado, colhido e envasado no mesmo lugar, na mesma cidade, país, mas também, se for brasileiro, melhor, porque a gente não só estimula os produtores artesanais de Serra da Mantiqueira e Rio Grande do Sul, como também prova coisas mais frescas e jovens. Eu sou Ana Paula Boni, repórter do Paladar, e eu estou aqui com Arnaldo Comim, do Empório Rua do Alecrim. A loja fica na Rua Normandia, em Moema. Tem cerca de 50 azeites? Mais ou menos, 50, nacionais 60 rótulos, nacionais importados. Não é garrafa de R$18, mas são os melhores azeites que todo mundo vai provar, é isso? É isso aí. Aí tem de tudo, não só de bolso, mas principalmente, porque é mais importante para nós, é paladar, é gosto. E dá para provar lá, dá para fazer degustação? Sim, sempre. Então tá bom. Obrigada, boa tarde para todos.